Tinham pessoas dentro infiltradas, nos satanistas infiltradas dentro da igreja. E tem isso? Muito satanista infiltrado na igreja? Lógico, que se a igreja fizer diferença, já tem. Aí tem várias formas deles atacarem. Uma das formas mais comuns é atacar o Ministério de Louvor. Por isso que deveria ser algo unânime em todas as igrejas, a consagração dos músicos. E é justamente onde é mais difícil ter consagração. Porque os músicos, às vezes, até tocam no mundo e tocam no altar. Você já se perguntou por que está acontecendo tantos escândalos no meio evangélico? E se eu te dissesse que existem satanistas infiltrados dentro das igrejas? E eles estão usando a música para causar uma ruptura nesses locais sagrados? Esse tema polêmico e assustador está sendo amplamente discutido nas redes sociais, depois que uma pastora veio a público e revelou muitas coisas obscuras que muitos não querem ver. Em um podcast, uma pastora chamada Sarah Shiva, muito conhecida tanto pelos evangélicos quanto no meio secular, e que também divide opiniões entre alguns líderes evangélicos, falou sobre esse assunto. Tinham pessoas dentro infiltradas, nos satanistas infiltradas dentro da igreja. E tem isso? Muito satanista infiltrado na igreja? Lógico, que se a igreja fizer diferença, já tem. Na ocasião, ela foi questionada sobre as polêmicas que ela é envolvida. No entanto, o que ela revelou foi ainda mais chocante e bizarro. Ela disse que isso seria uma perseguição que ela sofre de satanistas. E afirmou que existem até satanistas infiltrados dentro de igrejas. E pasmem, eles visam destruir as famílias sacerdotais usando o ministério de louvor, ou seja, a música. Aí tem várias formas deles atacarem. Uma das formas mais comuns é atacar o Ministério de Louvor. Segundo Sarah Shiva, a música seria um dos principais pilares de profanação. A seguir, vamos ver alguns trechos dessa entrevista. Mas já te adianto, para assistir até o final, porque isso pode ser muito importante para a sua vida espiritual. Então eu fazia 3 dias de libertação intensa, congresso de santificação. Obviamente que eu comecei a ser visada a nível espiritual. Então eu já enfrentei espírito humano dentro da minha casa, materializado de bruxa. Já entrou dentro da minha casa, já desmaterializou na frente da gente, dentro da minha casa. Nessa época mais pesada. De mim e da minha filha, nessa época. Nós já vimos coisas. Eu já fui para o hotel de ministração de igreja, que entrei no hotel, esqueci de orar o quarto, a minha cama começou a sacudir, pensei que era terremoto, comecei a ver os vultos dentro do meu quarto, poltergeist. Nossa. E depois limpei o quarto inteiro, parou, acabou, orei o quarto inteiro. Eu já tinha saído do quarto. Pois é, mas tem que limpar, porque isso não era no quarto o problema. Ah, tá, onde você iria? Era contra mim, porque eles sabiam que eu tava ali. Tá. Porque aquela igreja tinha problemas espirituais graves, tinham pessoas dentro infiltradas, nos satanistas infiltradas dentro da igreja. E tem isso? Muito satanista infiltrado na igreja? Lógico, que se a igreja fizer diferença, já tem. Se a igreja tá fazendo a diferença, já tem. Já tem. E como vocês descobrem? Como que a gente sabe? É só a igreja fazer a diferença que vai ter. Eles são organizados, o diabo avisa pra eles. Eles são territoriais, espiritualmente falando. Estou falando território espiritual, ok? Claro. Espiritual é paralelo, verdade paralela. Terra, céu e terra, ok? Então o que acontece? A igreja começou a ganhar o bairro, começou a ganhar a cidade, começou a crescer. Eles são avisados, né? Os satanistas são avisados, o diabo avisa, tô perdendo território. Eles mandam e as pessoas se infiltram. E eles começam a fazer trabalhos específicos para derrubar a família sacerdotal. Aí tem várias formas deles atacarem. Uma das formas mais comuns é atacar o Ministério de Louvor. Por quê? Porque do Ministério de Louvor vai descer para toda a igreja. Então, geralmente, o Ministério de Louvor é uma referência para os jovens. Então, eles trabalham muito com a música do mundo e com a parte sexual. Eles trabalham muito infiltrando a música do mundo e infiltrando o pecado sexual. Sempre são os dois pilares de profanação. Por isso que deveria ser algo unânime em todas as igrejas, a consagração dos músicos. E é justamente onde é mais difícil ter consagração. Porque os músicos, às vezes, até tocam no mundo e tocam no altar. É mais ou menos assim, entende? Música do mundo e sexo é a mesma coisa, porque os dois invocam.
Os dois invocam, os dois cultuam e os dois adoram, entendeu? Sim. Ou vai ser a Deus, ou vai ser o diabo. Na hora que você tá na cama com a tua mulher, ou vem a presença de Deus e abençoa vocês, envolve vocês, ou vem demônios. Só tem duas alternativas, não tem um terceiro espírito. Não tem espírito neutro, ok? Mesma coisa é música, artes e sexualidade, mesma coisa. Quando o cara pega, toca no mundo e depois toca no altar de Deus, é o mesmo que ele falasse assim: pai, tô aqui com vontade de fazer sexo, mas minha mulher tá longe. Vou pegar essa prostituta aqui. Senhor, abençoe esse alimento, entendeu? Quebra toda a consagração. Ele pode fazer isso com uma comida ali, mas ele não pode fazer isso com a prostituta. Entendi. Porque não tem como quebrar a consagração do sexo. Mesma coisa, a música, ela já veio de algum lugar. Não tem como quebrar a consagração. São coisas profundas, você entende? Nos comentários do vídeo, os internautas evangélicos estão com as opiniões divididas. Mas a grande maioria concorda com as palavras de Sara. Apesar de muitos comentarem que essa pastora seria louca. E que querem entender que tipo de igreja que tem satanismo infiltrado e que não fosse revelado pelo Espírito Santo, sendo que luz e trevas não se misturam e que o mundo espiritual se combate com espiritualidade. No entanto, muitos falam que já tinham ouvido falar sobre isso, mas não acreditavam. Agora, vendo esse vídeo, eles acham que a pastora estaria certa. Mas que todos que são contra Deus irão cair. No dia certo, eles irão para onde o líder deles irá. E que isso estaria na Bíblia. Só procurar no livro de Apocalipse. Outros comentam que o inimigo foi tentar o próprio Jesus no deserto, porque não iria se infiltrar nas igrejas. Que isso é pura verdade. Muitos comentaram que a maioria dos músicos nas igrejas são desleixados tanto com a parte espiritual quanto com o cuidado no culto. Às vezes nem leem a Bíblia, acham que é só chegar lá e tocar. E que hoje tá pior, porque nem tocar bem eles tocam mais. Eles esquecem da importância que a música tem no mundo espiritual. E que se existe satanistas infiltrados nas igrejas, realmente os músicos são as presas fáceis. Aí tem várias formas deles atacarem. Uma das formas mais comuns é atacar o Ministério de Louvor. Por quê? Porque do Ministério de Louvor vai descer para toda a igreja. Então, geralmente, o Ministério de Louvor é uma referência para os jovens. Mas e você? O que pensa sobre isso? Você acredita que satanistas podem estar infiltrados nas igrejas? Comenta aí que eu quero muito ler teu comentário. Vamos discutir um pouco mais sobre isso. E não esqueça de deixar um like. E se por acaso você não conhecia o canal, te convido a se inscrever aqui para ficar ligado nesses assuntos polêmicos envolvendo a música. E se você for corajoso de verdade, já assiste esse outro vídeo aqui muito polêmico envolvendo a música e o mundo espiritual.